Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu estremeci quando meu filho chegou da rua falando aquilo. Mãe, eu preciso te falar uma coisa. Eu resolvi ir atrás do meu pai. Mas você tem certeza disso, Ricardo? Claro que tenho, mãe. Aliás, já faz tempo que eu tô querendo isso. Mas agora eu botei na cabeça. Tá certo, filho. Você já é adulto, bem grandinho para saber o que é da vida. Eu só te peço cuidado. Não quero que você se decepcione. O Dirceu, ele pode não querer. Pode ficar tranquila, mãe. Eu e o pai, eu tenho certeza. A gente vai se entender muito bem. A senhora vai ver. Olha, ninguém na vida, mais do que eu, queria que isso realmente acontecesse. Afinal, o que uma mãe deseja mais do que isso? Que seu filho, numa situação como essa, porque a minha situação não era uma situação normal. Meu marido tinha me abandonado e deixado o meu filho aos meus cuidados. Sabe, ele não tinha aceitado a paternidade, de maneira que uma mãe, no meu lugar, qualquer mãe, gostaria muito que houvesse uma reaproximação, só que não dependia de mim. Eu tinha certeza de que se meu filho encontrasse o pai biológico, olha, eu queria estar vivo para presenciar a chegada desse dia em que os dois pudessem se unir de novo. Pai e filho finalmente se conhecendo e se acertando. Como eu pedi a Deus que isso acontecesse. Apesar de não ter tanta esperança, afinal de contas, tanto tempo tinha se passado. Minha história com o pai do Ricardo tinha começado 21 anos antes disso, quando eu ainda morava no Capão da Embuia e era uma jovem romântica e sonhadora. Sabe, apesar dos anos e quanto tempo tinha passado, eu lembrava em detalhes do dia em que conheci o Dirceu. Aliás, sempre que penso nessa história, e quantas vezes eu já pensei nesses mais de 21 anos, meu Deus. Parece que passa um filme na minha cabeça. Uma a uma, as cenas vão se desenrolando na tela da minha memória. Me apaixonei por ele já no primeiro olhar. Lembro que eu recém tinha completado 19 anos. E eu conheci quando comecei a trabalhar numa loja de calçados. Ele entrou para ver um sapato e fui eu que fui atendê-lo. De saída, notei que ele era bonito demais. Bonito, charmoso. Mesmo assim, fiz tudo para disfarçar. E o atendi com normalidade, como fazia com qualquer cliente. Ele experimentou vários pares, até que gostou de um sapato em especial. Eu fiz a venda, ele foi ao caixa fazer o pagamento. Só que antes de sair pela porta, voltou, se aproximou de mim e perguntou meu nome. E do modo mais inesperado possível, meu Deus, quando que eu podia imaginar? Porque a gente não se conhecia. Era cliente e atendente. Era a primeira vez que o via. Pois ele teve a cara de pau de voltar, perguntar o meu nome e depois de se apresentar, fazer aquela pergunta. Escuta, você tem namorado? Não. Ele sorriu. Com toda certeza deve ter gostado da resposta. E aí, com
uma cara de pau ainda maior, perguntou: escuta, que horas que você sai da loja? 6 horas. Posso ficar te esperando lá pra gente conversar? Desculpa, mas eu gostei tanto de te conhecer, te achei tão bonita. Que tal? Te espero? Olha, eu fiquei tão sem jeito, até porque sempre fui muito tímida. No fim, ele ficou realmente me esperando. Aí a gente saiu para conversar. Ele me levou até uma lanchonete que ficava, aliás, bem perto da loja. E para encurtar a conversa, a gente conversou, até que ele me roubou um beijo. Imagine. Nos conhecemos naquele dia. E já naquele mesmo dia aconteceu o nosso primeiro beijo. Foi assim que tudo começou entre mim e o Dirceu. Ele, na época, morava perto do Centenário, quer dizer, não era muito longe dali. Tivemos mais 3 ou 4 encontros, até que ele me pediu em namoro, de forma oficial. E então tivemos a nossa primeira noite de amor. Olha, eu me apaixonei perdidamente por ele. E a impressão que dava era de que ele também tinha se apaixonado por mim. Até porque me tratava com tanto carinho, com tanta atenção, tanto... Ao lado dele, eu me sentia a mulher mais feliz do mundo. Até que 6 meses depois, nem isso, acabei engravidando do Ricardo. Claro que fiquei preocupado, imagine. Mas, ao mesmo tempo, fiquei tão feliz. Afinal de contas, estava apaixonado. O Dirceu também gostava de mim, eu sentia isso. E afinal de contas, eu tinha engravidado do homem que amava. Não era de qualquer um. De maneira que preocupado eu fiquei, não vou esconder. Mas ao mesmo tempo fiquei tão feliz, tão feliz. Só que bastou eu engravidar para tudo mudar entre nós. Como, aliás, parece que geralmente acontece, né? Ele ficou revoltado. Na verdade, ele mudou muito comigo depois disso. Até que depois de muitas brigas, ele acabou sumindo da minha vida. Não quis assumir o filho. Foi, sem dúvida, meu pior período. Eu só tinha minha mãe com quem podia contar. Graças a Deus, ela ficou do meu lado o tempo todo. Não fosse ela, meu Deus, eu não sei o que seria de mim. Criei meu filho sozinha. A única ajuda que recebi, repito, foi dela, minha mãe. Já que o Dirceu não estava nem aí. Até que um pouco antes do Ricardo completar 3 aninhos, apareceu um verdadeiro anjo no meu caminho. O Cláudio se apaixonou por mim, mas de uma maneira tão repentina que parecia até eu me apaixonando pelo Dirceu. E apesar de ainda eu não ter esquecido o pai do meu filho, não posso esconder, eu ainda era apaixonado por ele. Apesar de gostar ainda daquele safado. Acabei aceitando o pedido de casamento do Cláudio. Até porque ele fazia questão de assumir a criação do meu filho. Namoramos durante alguns meses, até que ele me convenceu a aceitar aquele pedido de casamento. E fomos morar juntos aqui no Cajuru, onde, aliás, eu moro até hoje. Com o Cláudio, tive mais 2 filhas, e ele sempre tratou o Ricardo como se fosse seu filho de sangue. Aliás, o Ricardo também sempre o considerou como seu verdadeiro pai. Tanto que sempre que ele se referia a ele, era assim que ele o chamava, de pai. Olha, me enchia os olhos ver os dois juntos. Só que eu nunca escondi a verdade do meu filho, nunca. Apesar de ele ser ainda muito pequeno, quando a gente se casou, eu e o Cláudio,
de nunca ter visto o pai biológico na vida, eu achei melhor não esconder isso dele. Quando ele começou a entender um pouco mais as coisas da vida, eu lhe contei a verdade. Achei que não seria justo com ele se não contasse. Apesar do amor de pai que ele recebeu do Cláudio, e apesar de ele também amá-lo, como se fosse realmente seu pai biológico, eu achei que ele tinha o direito de saber. Minha mãe não concordava comigo. Lembro que ela chegou a brigar comigo, porque achava que eu devia apagar o Dirceu da nossa vida, da minha e da do meu filho, para todo sempre, já que ele tinha agido como um verdadeiro cafajeste no passado. Tinha gerado um filho e depois se negado a assumi-lo e criá-lo. Verdade seja dita, nesse ponto minha mãe tinha razão. O Dirceu me virou as costas justamente no momento em que eu mais precisei dele. Eu sei que o Ricardo demorou para aceitar a situação. Deve ter sofrido um monte, mas graças a Deus, não cresceu revoltado com a vida. Pelo contrário, sempre foi um filho amoroso, sempre foi um filho dedicado, estudioso, trabalhador. Nunca tive problema nenhum em relação a ele. Até que infelizmente perdi meu marido quando estávamos para completar 12 anos de casados. Foi outro dos momentos mais tristes da minha vida. Mais um, né? Dos muitos que eu tive de amargar. Fiquei viúva e tratei de cuidar apenas dos meus filhos. Jurei a mim mesma que nunca mais me envolveria com homem nenhum. Apesar de ser relativamente nova ainda, de ter uma vida pela frente. Até que assim que completou 20 anos, meu filho decidiu que já era hora de conhecer o pai verdadeiro. Ele botou na cabeça que queria conhecê-lo e olha, não teve como tirar essa ideia da cabeça dele. Repito, nunca escondi a verdade do Ricardo. E bem aqui no meu íntimo, eu sabia que mais cedo ou mais tarde, esse dia acabaria chegando. Eu, por exemplo, não fazia a menor ideia de onde encontrar o Dirceu. Mas como tinha o endereço da sua mãe, quer dizer, não lembrava nem o nome da rua, mas lembrava mais ou menos onde a casa dela ficava. E se a sorte nos ajudasse, e ela continuasse morando no mesmo lugar, quem sabe essa reaproximação pudesse acontecer. Expliquei, assim por cima, mais ou menos, para o Ricardo, onde era a casa da minha ex-sogra, e ele começou a investigar. Dia após dia, eu ficava esperando que ele me contasse alguma coisa. Que tivesse encontrado o pai, que tivesse conversado com ele. Mas os dias iam passando e não acontecia nada. Eu evitava perguntar, até porque não queria ficar enchendo a cabeça do menino. Achei melhor que fosse uma coisa espontânea dele. Até que perto de completar um mês daquela nossa conversa, quando ele me contou que tinha tomado a decisão de ir atrás do pai, eis que ele veio conversar comigo. Mãe, preciso te contar uma coisa. Eu encontrei o pai. Sério? Mas, quer dizer, você achou de seu? Mas ele, como que ele reagiu bem? Me conta. A gente tá conversando, né, mãe? Tá só no começo ainda. Eu esperei para contar para a senhora porque, sei lá, eu queria ver como ia ser o andamento, Mas olha, graças a Deus, parece que pelo menos até aqui tá tudo bem, viu? A gente tá conversando, a gente tá se acertando. Aliás, eu queria te pedir uma coisa. Peça, filho, qualquer coisa que você quiser. Então, sabe o que eu queria? Eu queria trazer o pai aqui. Sei lá, a senhora podia fazer um almoço
Mas o Dirceu aqui na nossa casa, Ricardo... Meu filho, eu não sei. Mas o que tem, mãe? Quer saber de uma coisa? Foi ele que pediu. Ele quer muito falar com a senhora. Olha, eu me senti tão esquisita com aquele pedido. Mais do que com o pedido, com o fato de ter sido ele, o próprio Dirceu, quem pediu pro Ricardo porque queria conversar comigo. O que será que ele quer? Será que se arrependeu de... Duvido. Eu nunca me imaginei diante do Dirceu novamente, muito menos ali, na nossa casa. Eu sabia que se o Ricardo conseguisse achar o pai, caso eles se acertassem, eles iriam conviver. Mas juro, não cheguei a pensar na possibilidade de vê-lo novamente depois de tanto tempo e principalmente depois de tudo o que ele tinha feito para mim. Porque a mágoa ainda existia. Não era assim um ressentimento de raiva, uma coisa... Mas sempre que eu pensava em tudo o que tinha acontecido, uma dorzinha assim, ainda bem discreta, assim, tomava conta do meu coração. Eu tinha sofrido tanto depois que ele tirou o corpo fora, que ele não quis assumir o filho, que simplesmente desapareceu da minha vida, me deixando com toda a responsabilidade que, convenhamos, não era só minha. Não quis assumir o nosso filho. Foram os piores dias da minha vida. E se não fosse o Cláudio cruzar o meu caminho, eu sinceramente não sei qual teria sido o meu futuro e o futuro do meu filho. De todo modo, eu também não queria atrapalhar aquele momento especial do Ricardo. Principalmente porque ele falou que estava se dando bem com o pai, que... De modo que, sem pensar muito, falei que estava tudo bem. Ele podia trazer o Dirceu em casa quando quisesse, que seu pai seria muito bem recebido. Só pedi que me avisasse com antecedência, para não ser pega de surpresa. Ele ficou tão feliz. Se abriu num sorriso mais lindo do mundo, me abraçou. Puxa vida, mãe. Eu já te disse isso, mas vou repetir. Sabia que você é a mãe mais linda do mundo? Ele falou aquilo e me deu um abraço tão apertado. Verdade seja dita, de tudo que tinha acontecido na minha vida, meu filho era melhor. Amoroso, 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 mesmo quando soube que seu pai biológico não era meu marido. Sabe, ele ficou durante algum tempo amuado, e qual criança não ficaria, meu Deus? Mas depois voltou a ser o que era. Repito, nunca se revoltou, pelo contrário. Até que, para resumir, ele acabou trazendo o Dirceu lá em casa, num domingo. Eu estava na cozinha quando ouvi aquelas vozes lá na sala. Já estava preparada, mas sabe quando você viaja no tempo? 21 anos tinham se passado, mas eu reconheci a voz do Dirceu na mesma hora. Que coisa impressionante, meu Deus. Repito, parece que o tempo tinha parado. Eu nunca imaginei que esse momento fosse chegar. Nunca. Não sei explicar, mas meu coração disparou dentro do peito. Eu fiquei toda trêmula. Nunca pensei que fosse me ver diante dele de novo. Que eu veria de novo na minha frente. Meu Deus, mais de 20 anos. E quando eu cheguei à sala, ele estava conversando com o nosso filho e com as minhas filhas. Que também, imagine, estavam curiosíssimas e com muita vontade de
conhecer o Dirceu. Eu ali, lidando com as panelas, o almoço. O Ricardo tinha falado que iria trazê-lo naquele domingo, mas não falou exatamente que hora, e eles chegaram bem cedo. Quando botei os pés na sala, repito, senti como se o tempo tivesse parado, ou voltado 21 anos atrás. Ele olhou assim para mim e, meio certo, meio indeciso, sorriu e pronunciou meu nome. Vanessa. Juro. Eu não imaginava que fosse me sentir daquele jeito. Não depois de ter sido casada durante 12 anos. E depois de 21 anos de distância. Me senti como se fosse uma adolescente diante do primeiro namorado. Aliás, me senti igualzinha quando saí daquela loja onde trabalhava lá no passado. E me deparei com ele me esperando ali do lado de fora. Fiz tudo para não deixar transparecer. Para falar a verdade, me senti tão boba. Até porque eu já não era mais uma adolescente. Mas só Deus sabe o quanto foi difícil disfarçar. Porque rever esse homem depois de tanto tempo mexeu tanto comigo. De um jeito que eu não julgava ser possível. Mas apesar do tempo passado, ele estava tão bem, tão alinhado, tão bonito. A gente então se cumprimentou, conversamos um pouco. Depois eles ficaram ali enquanto eu fui terminar o almoço. E passamos um dia até agradável, bem diferente do que imaginei. Ele nos contou uma porção de coisas, que tinha se casado, tido um filho, mas que já fazia alguns anos que estava separado. O filho morava com a mãe. Segundo ele, era um menino bem esperto. E foi desse modo que nos reaproximamos. Ele falou que queria demais que a gente convivesse. Que fôssemos amigos. Até por causa do Ricardo. Sabe, Vanessa, não faz nenhum sentido a gente ficar longe por conta da besteira que eu fiz no passado. Aliás, queria te pedir perdão. Eu sei que esperei muito tempo para isso, né? Mas me arrependi muito, viu? Depois que realmente entendi o que eu tinha feito, tantas vezes eu pensei em te procurar, em conhecer o nosso filho, mas sei lá, eu acho que era medo, vergonha, medo e vergonha. Porque eu sei. Você pode acreditar que eu sei. Hoje eu tenho plena consciência de que te deixei sozinha no pior momento. Por favor, me perdoa. Depois eu cheguei até te procurar, mas não sabia onde te achar. Bom, no que depender de mim, a gente pode sim conviver numa boa. Não ficou nenhuma mágoa assim do passado, viu? Até porque nunca fui uma pessoa de ficar guardando rancor. Por mais que tenha sofrido na vida. De maneira que, repito, a gente pode começar a conviver, a se encontrar. Até por causa do Ricardo, né? Se você soubesse o quanto esse menino me encheu a paciência com essa ideia de que queria porque queria te conhecer. Olha, quando eu falei aquilo, o Dirceu sorriu. E eu senti até que ele estava emocionado, prestes a chorar. Eu só não contava com aquele sentimento que parece ter despertado lá do passado e voltado com tudo a contagiar o meu coração. Porque tudo voltou com força total. Me senti até mal por isso. Juro por Deus
envergonhada e, sobretudo, com a consciência pesada. Não nego. Mas pelo fato de não termos muito contato, de não nos vermos, assim muito raramente, pensei que logo fosse tirar tudo da cabeça. Às vezes, ele aparecia para almoçar com a gente, ou então ligava para falar com o Ricardo. Aí pedia para falar um pouco comigo, até que um dia, para o meu espanto, ele apareceu de surpresa. Foi um sábado. Eu estava sozinho em casa, com a minha filhinha caçula, só eu e ela. No que eu vi diante da porta, e sem esperar, porque ele não avisou, não... Falei que o Ricardo não estava. Mas aí ele disse que não era com o Ricardo que queria conversar, mas comigo. Entrou, se sentou, a gente conversou, até que pelas tantas, ele fez aquela pergunta. Escuta, você não quer sair comigo para jantar? Jantar? Jantar fora. Para encurtar a conversa, ele acabou me convencendo. Esperou que eu me arrumasse. Minha filha falou que ia se encontrar com uma amiga dela, de modo que ficamos apenas nós dois. E fomos a um restaurante tão bonito. Fazia tanto tempo que eu não saía para jantar fora. E foi durante o jantar que ele falou uma coisa que me fez estremecer. Vanessa, eu vou te falar bem a verdade, viu? Já faz tempo que eu tô com isso aqui, ó, engasgado na minha garganta. Você sabe que desde que o Ricardo me achou, desde que a gente se reencontrou, sei lá, a minha vida parece que ganhou assim um novo sentido. Eu queria te perguntar uma coisa. O que você diria se eu te pedisse pra gente fazer mais uma tentativa? Tentativa? Eu sei que eu te magoei muito no passado. Aliás, agi como um canalha com você. E com o nosso filho também, mas... Acredite, eu sou um cara muito mudado. Não sou mais nem sombra daquele de antigamente. Sou outro homem. E se você realmente quiser, se você achar uma boa... Olha, eu tô com essa vontade, repito, desde que te reencontrei. Você acha que é muito tarde? Ou será que eu mereço uma chance de recomeçar a nossa vida? O que você me diz? Ele falou aquilo e eu até quis dizer alguma coisa, mas sabe quando a voz não sai? Era mais do que eu esperava. Era mais do que eu imaginava. Meu Deus, como dizer não? Como recusar um pedido daqueles, se era o que eu mais queria também? Talvez até mais do que ele. Desde que eu vi na sala da minha casa, naquele primeiro dia, que a minha vida tinha se transformado por completo. Que eu me vi fazendo planos, sonhando, imaginando, fantasiando, agindo como se tivesse 15 anos e fosse apenas uma adolescente apaixonada. A grande verdade é que apesar dos anos passados, apesar de eu ter me casado com outro homem, eu nunca consegui esquecer o Dirceu. O que sentia por ele continuava guardadinho, escondidinho, num canto bem aqui no fundo do meu coração. Só esperando pelo momento de despertar. Se eu dissesse outra coisa, estaria mentindo. Porque foi assim durante o tempo todo. A chama da paixão se reacendeu no momento em que nossos olhos se reencontraram. Quem diria que fôssemos acabar ficando juntos de novo? Eu jamais poderia imaginar que quando meu filho resolveu procurar o seu pai biológico, fosse acabar me devolvendo também a alegria de viver. Aliás, como ele ficou feliz quando contamos que a gente tinha tomado essa decisão de ficar juntos de novo.
Os olhos do meu filho ficaram marejados. É como dizem, né? Deus escreve certo por linhas tortas. O destino nos afastou um dia. E eu sofri muito, sofri demais. Mas o amor que sempre foi verdadeiro acabou nos unindo de novo. Como se já estivesse escrito na linha da vida. Como se já estivesse escrito bem aqui, na